Só que o grande problema é que, por ser pouco conhecido, a maior parte dos profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros, que acabam atendendo esses pacientes, não notificam esse vírus. E acaba acontecendo os casos sem que seja perceptido de maneira significativa. No entanto, ele leva a um número maior de mortes do que a própria dengue. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. No Mandicast de hoje, eu convidei o professor André Ribas, que é médico epidemiologista, para falar aí da dengue. A dengue está assolando todo o país, o estado de São Paulo, mas também não só a dengue, ele vai trazer aqui alguns dados interessantes para falar de outras arboviroses, outras doenças transmitidas por insetos, que também estão preocupando, como a chikungunya. André, muito obrigado por estar aqui novamente com a gente, compartilhando conhecimento para a gente começar falando aqui como é que está, para você dar um panorama geral de como que está essa situação da dengue aqui no Brasil. Eu acho que é uma oportunidade bastante interessante de estar aqui com você discutindo esse assunto, né? Quando a gente está numa epidemia desse nível, com um grande número de casos, passando do número de 1 milhão, provavelmente esse ano vai ser a epidemia com o maior número de casos de dengue, e acaba impactando também, levando a um número significativo de óbitos, né? Mas é importante a gente entender também que, junto com o dengue, tem outro vírus circulando, e é um vírus que é pouco conhecido, embora ele esteja acontecendo no Brasil, em epidemias significativas, desde o ano de 2014, e com a primeira epidemia assim, de impacto importante em 2015. É o vírus do chikungunya. Ele é um vírus que também é transmitido pelo Aedes aegypti e, portanto, ele ocorre na mesma época. Só que o grande problema é que, por ser pouco conhecido, a maior parte dos profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros, que acabam atendendo esses pacientes, não notificam esse vírus. E acaba acontecendo os casos sem que seja perceptido de maneira significativa. No entanto, ele leva a um número maior de mortes do que a própria dengue, né? Então, ele não ocorre ainda em algumas regiões, tá? Rio Grande do Sul, por exemplo, é um lugar que ainda foi poupado, né? O estado de Santa Catarina não foi identificado uma circulação significativa, mas agora, se a gente pega Paraná, a região oeste, né, em Foz do Iguaçu, já teve uma epidemia importante no ano passado, o estado de São Paulo, na região noroeste, né, região de Barretos, São José do Rio Preto, Rio Preto está tendo uma epidemia esse ano, Barretos teve ano passado. Em Minas Gerais, várias regiões foram afetadas, inclusive Minas Pimogas. Se a gente analisar os dados de Minas, a gente vai ver que durante o ano passado, a proporção de casos confirmados de chikungunya foi maior do que o de dengue, né? Porque que acontece? A maior parte, quando a gente vê o número que o Ministério apresenta, eles apresentam os casos prováveis de dengue. E nesses casos prováveis, são todos os casos que não foram descartados por algum motivo, seja porque confirmou outra doença, enfim. Então, qualquer paciente que foi suspeito, que mesmo que não confirmou laboratorialmente, acaba sendo considerado um provável dengue. O que não é verdade, de fato, porque em algumas situações a maior probabilidade é que ele seja realmente um caso de chikungunya. Então, os sinais e sintomas de dengue e chikungunya são parecidos? Muito parecidos. A única diferença que a gente vai observar é quando a gente observa um grupo grande de pacientes, aí vai falar assim, ó, esse grupo tem uma proporção maior de dores articulares, por exemplo, quando a gente fala de chikungunya, do que o grupo com dengue. Agora, quando está com um paciente individual, o fato dele não ter, por exemplo, dor articular, não implica que ele tenha, que não seja chikungunya. Pode haver, sim, casos, aliás, uma proporção significativa, mais de 20% dos casos de chikungunya não tem dor articular. E vários pacientes com dengue têm dor articular, né? E nem sempre a dor articular do chikungunya é tão intensa como está descrito na literatura que o Ministério usa, né? O Ministério tem utilizado uma definição de caso que recomenda que seja considerado como suspeito de chikungunya alguém com uma dor articular intensa. E nem sempre a dor articular associada ao chikungunya é intensa, né? Então, fica muito suscetível a interpretações erradas e a gente acaba sendo
induzido, né, a acreditar que a maior parte dos casos são realmente dengue, quando uma parte significativa dessa epidemia é, na verdade, de chikungunya. E como é que o sistema está se portando, então, para fazer essa diferenciação de se é dengue ou se é chikungunya? E os tratamentos, a conduta clínica depois, ela é diferente para cada uma dessas doenças? Olha, a diferença não é tão grande quando a gente olha os pacientes com formas clínicas brandas. Por quê? Porque pacientes com formas clínicas brandas, eles vão ter que se hidratar, tá? E vão ter que receber analgésicos e antipiréticos, né? Antitérmicos. E, então, isso pode ser utilizado nas duas doenças. O que começa a complicar um pouco são naqueles pacientes mais graves, onde você vai ter complicações associadas à dengue, mais frequentemente são hipovolêmicas, ou seja, a pessoa ela perde o líquido que está dentro do vaso sanguíneo para fora. Então, com essa perda de líquido do intravascular para o extravascular, o paciente acaba tendo uma hipovolemia, ou seja, diminui o volume total de sangue e ele acaba caindo a pressão, uma hipotensão, podendo levar ao choque e até mesmo ao óbito. E essa é a complicação mais frequente que ocorre na dengue. Já no chikungunya, as complicações são em outros órgãos, né? A gente tem reações inflamatórias no pulmão, temos miocardite, que é quando o vírus ataca diretamente o pulmão, o coração, desculpa, o miocárdio, né? Que é o músculo cardíaco. Com isso, a gente vai ter quadros que não poderiam receber a mesma hidratação que um paciente que tem dengue merece. Então, daí a importância da gente identificar as diferenças entre a síndrome clínica apresentada pelo paciente com dengue e o paciente que se apresenta com chikungunya. Que clinicamente as formas brandas podem ser muito semelhantes, mas as complicações acabam sendo um pouco diferentes. Entendi. E o diagnóstico, então, para essas duas doenças, além do clínico, né, que é uma suspeita, os dois são feitos por testes, exames laboratoriais. Os principais exames são de biologia molecular, que são feitos na fase aguda, são exames diretos que identificam o material genético do vírus, e aí é um exame que ele é bastante específico, né? Não tem muita dúvida. Agora, também a gente pode utilizar os exames sorológicos, só que o problema da sorologia, né, que a gente fala em termos mais comuns, é que a gente acaba coletando mais tardiamente, né? Então, para a fase aguda do paciente, a fase que ele está com a doença mais ativa, o exame mais precoce, que a gente pode colher mais precocemente, é justamente o exame de biologia molecular, que é o RT-PCR em tempo real. E a gente tem, inclusive, algumas técnicas que já, na mesma reação, identificam ou vírus da dengue, ou do chikungunya, ou do Zika vírus, né, que é um exame triplex. E hoje está sendo rotina fazer essas avaliações para determinar quais são essas doenças, então. Olha, essa é uma questão, viu? Nos laboratórios de saúde pública, esse exame é disponível, mas a gente tem um problema que é a sobrecarga desses laboratórios, na maior parte do Brasil, então tem um retardo no resultado, mas eles fazem, pelo menos a gente consegue fazer o diagnóstico. Agora, nos laboratórios privados, nem todos oferecem esses exames de biologia molecular para esses 3 vírus, tá? Então acaba tendo alguma dificuldade aí em algumas situações. Agora, para manejar clinicamente o paciente, a gente acaba ficando muito mais com os aspectos clínicos e com exames inespecíficos, né? Então, a gente consegue acompanhar as complicações, por exemplo, através de diagnósticos de imagem, para verificar como que está a área cardíaca, como está o pulmão, né? A gente tem alguns exames de hemograma, é muito utilizado, né? Principalmente no caso da dengue, porque ele contribui para identificar as complicações, né, que são essa perda de plasma que eu falei, levam ao aumento da concentração de hemácias no sangue, né, que a gente vê como aumento do hematócrito.
né? Porque o paciente só perde líquido, então a parte sólida, né? As células, né? A celularidade parece que está mais alta do sangue. Então, a gente vê aumento do hematócrito. Isso aí é um exame que contribui muito para a gente poder fazer uma hidratação segura desse paciente. Então, são esses exames que acabam norteando a clínica, né? Exames de perfil hepático, perfil renal. Então, muito mais compreender como a doença está atuando nesse sujeito, que a dengue também pode levar a miocardite. Então, a dengue também pode levar a lesão hepática, a lesão pulmonar e tudo, mas isso é mais frequente no chikungunya. Mais do que a gente diagnosticar qual é a doença, é mais importante identificar como o vírus está atuando naquele sujeito, né? Quais órgãos estão sendo afetados. Legal. E aí, só para encerrar, então, para não haver dúvida, então, nós estamos abordando aqui o médico epidemiologista, doutor André Ribas, falando aqui que a dengue, mas também o chikungunya, o vírus do chikungunya, é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito, e que a chikungunya, muitas vezes, o pessoal tem dado muita ênfase à dengue e esquecendo um pouquinho da chikungunya. E eu queria só tirar uma última dúvida, André, com você, a vacina que saiu agora para dengue, ela não tem nenhuma ação protetora para chikungunya? É uma boa pergunta, viu, Natimoga? Não tem, tá? Não temos ainda no Brasil nenhuma vacina licenciada, mas temos algumas vacinas com forte potencial. Tem uma vacina que já foi licenciada nos Estados Unidos e que está sendo testada no Brasil e provavelmente vai ser submetida à Anvisa nos próximos meses, tá? Então, é uma vacina que é com vírus vivo atenuado e que protege contra o chikungunya. Então, eu acho que é uma questão aí que vai ser ainda bastante discutida e a gente vai ouvir falar bastante desse vírus nos próximos meses. Legal. E agora a última pergunta. É possível o mesmo mosquito transmitir dengue e chikungunya ao mesmo tempo? Olha, já foi identificado mosquitos com mais de um vírus, tá? A grande questão é que não precisa ser a mesma picada, né? Você pode ter vários vírus tendo transmitido os diferentes vírus, porque eles ocorrem na mesma época do ano. Então, e ocorre na mesma época justamente pelo fato de que é a época que tem a população maior de mosquito e os mosquitos estão mais ativos, eles estão com maior temperatura, eles picam mais, eles replicam mais rapidamente o vírus. Então, respondendo, já foi encontrado até 3 vírus no mesmo mosquito, né? 2 vírus da dengue e um chikungunya já foi. Mas isso é anedótico, porque a importância epidemiológica que isso tem é bastante questionável, tá? O mais importante, aí sim, é uma questão, é que a ocorrência das duas doenças é na mesma época do ano e acaba confundindo o raciocínio dos profissionais que trabalham no atendimento e até mesmo dos gestores de saúde pública que muitas vezes acabam não percebendo que uma epidemia tem um componente muito maior de chikungunya do que de dengue e acabam não se preparando para esse enfrentamento. Legal. Doutor André, muito obrigado aí pela sua explicação, foi muito importante para que nós tenhamos essa ciência, principalmente aqui nos estados mais ao sul e sudeste, aqui da grande circulação que o chikungunya também está acontecendo juntamente com a dengue, para que haja essa atenção, tanto por parte do setor público, aí, em questões de políticas públicas, como também dos médicos e enfermeiros que atuam com os pacientes que estão sendo infectados aí por dengue e, eventualmente, por chikungunya também, ou mais por chikungunya, como o doutor André aqui salientou. Muito obrigado, doutor André. Foi um prazer estar com você, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Se vocês gostaram aí dessa informação aqui do nosso Mandicast, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Até a próxima!